Olá! No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, não temos muito o que comemorar. Os números da violência contra a mulher são assustadores. Nos últimos 12 meses, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi diferente. Entre os casos de violência, 42% aconteceram no ambiente doméstico. Depois de sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Os dados são de um levantamento do Datafolha, feito em fevereiro, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no Brasil. Nossa convidada neste Senado Notícias especial para falar da violência contra a mulher no Brasil é Soraya da Rosa Mendes. Ela é professora universitária e doutora em Direito, Estado e Constituição. Soraya também é coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Mas antes da minha conversa com a Soraya, eu vou mostrar a você uma das medidas que o Senado está discutindo para aumentar a proteção à mulher. O Senado quer mais rapidez na aplicação de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica. O texto foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto determina o afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima. A decisão pode ser tomada por um juiz, delegado ou até pelo policial que receber a denúncia. A lei atual prevê um prazo de 48 horas para que o pedido de medida protetiva seja encaminhado ao judiciário. A relatora do processo, senadora Leila Barros, ressaltou que a demora na concessão acaba favorecendo o agressor. Nesse intervalo, o agressor teria a oportunidade de fugir, evitando ser preso em flagrante e fazendo com que a mulher em situação de violência tenha um justificado medo de voltar a ser agredida. Nos últimos 12 meses, 27% das mulheres brasileiras acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência e 76% das vítimas afirmaram que o agressor era alguém conhecido. Dentro de casa, a situação não foi melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Os senadores apontaram as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário para dar agilidade na concessão de medidas protetivas. O Brasil não aguenta mais a concentração de poder. O Judiciário não tem condições financeiras de fazer frente a isso. Você não pode ter um juiz, um promotor, um defensor em cada cidade do Brasil. São milhares de cidades, várias delas em alguns estados a distâncias, oceânicas. É muito difícil. A gente sabe muito bem que às vezes um juiz responde por 5, 6 comarcas e se acontece uma violência doméstica na zona rural, de uma comarca pequenininha, essa mulher ou essa vítima, e não precisa ser só mulher também, as vítimas ficam à mercê dos próprios algozes por falta da presença estatal ali para colocar, desculpa a expressão, ordem na bagunça. Para a relatora, a mudança vai trazer proteção imediata para a vítima. A modificação proposta, se transformada em lei, pode significar a diferença entre a vida e a morte de um número ainda não totalmente conhecido de mulheres que são diariamente agredidas e ameaçadas nas cidades brasileiras. Então, como a gente já mostrou, nós estamos aqui no estúdio com a Soraya da Rosa Mendes, que ela é professora universitária e doutora em Direito, Estado e Constituição. Soraya, obrigada pela sua presença. Eu queria começar perguntando sobre o que a gente viu nessa matéria aí. O que muda com essa possibilidade agora, que dá essa proposta, de que os delegados também possam decretar medidas protetivas para as mulheres? Bem, obrigada por essa oportunidade, muito especialmente em razão desse mês, especialmente dedicado, infelizmente, a discutir as violências contra as mulheres. Esse projeto é um projeto que já foi bastante discutido na Câmara dos Deputados, que agora chega ao Senado Federal, já com essa primeira discussão na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e que diz respeito à possibilidade do delegado ou da delegada de polícia conceder a medida protetiva
protetiva. O que nós temos na Lei Maria da Penha é a determinação da medida protetiva a partir de uma ordem judicial. Ou seja, a mulher chega até a delegacia de polícia, registra a ocorrência, daquela ocorrência policial formar-se-á um determinado instrumento que será remetido ao juiz no prazo já fixado pela lei, que é um prazo máximo de 24 horas, é um prazo bastante exíguo, e chegará até o juiz para que ele defira ou indefira a medida protetiva. Esse projeto é bastante polêmico, não se tem um acordo em relação a ele, seja no movimento de mulheres ou, mais especificamente, na esfera pública jurídica em que as mulheres fazem a sua discussão. Porque a intenção é tornar mais rápido o processo, não é isso? A intenção é maravilhosa, isso sem dúvida alguma. A intenção e todas as afirmações que foram feitas pelos senadores e pelas senadoras ali. É bem verdade que no Brasil nós não temos comarcas, defensoria pública e ministério público em todos os municípios. É bem verdade, sim, que existe um tempo e que neste tempo, mesmo sendo um tempo que a Lei Maria da Penha já fixou como exíguo, pode acontecer ainda uma violência maior. Mas nós temos outras questões a serem discutidas. Uma delas é que também no Brasil, e nem em todos os lugares, existem delegacias de polícia. Então, nós temos vários lugares onde um delegado ou uma delegada responde por várias cidades também. Esse é um ponto fundamental. Uma outra questão é a discussão a respeito da constitucionalidade desse projeto. Nosso texto constitucional, ele dá a possibilidade de concessão de medidas que são medidas judiciais por parte, obviamente, do magistrado ou da magistrada, do próprio Poder Judiciário. Então, inevitavelmente, nós teríamos uma contestação em nível constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. E talvez isso não seja o mais adequado. Vou repetir, todos os argumentos que foram trazidos são argumentos para dar agilidade, são argumentos que são bastante fortes e todos eles corretos. A questão é pensarmos que tipo de engenharia seria a mais adequada para que a gente conseguisse ter mais proteção. Talvez tirar a Lei Maria da Penha do papel efetivamente trouxesse mais proteção às mulheres do que essa modificação na própria Lei Maria da Penha. Pois é, mas é um projeto que ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é o lugar adequado para discutir essa questão da constitucionalidade. Né? Agora, Soraya, a Lei Maria da Penha está completando 12 anos e as mulheres continuam sendo agredidas, continuam sendo assassinadas. Os números realmente são estarrecedores. Como romper esse ciclo de violência? Pois é, esse é um grande ponto e que está interligado com essa discussão que nós fazíamos antes. A Lei Maria da Penha, ela, na sua essência, ela não saiu ainda do papel. Os aparelhos, que são os aparelhos necessários para que se tenha a recepção das mulheres em situação de violência, na maior parte do país, não foram instalados. Aliás, nem os juizados de violência doméstica e familiar existem em todos os lugares do Brasil, ou em todas as comarcas, mesmo sendo poucas ainda as comarcas. Então, nós precisamos de uma implementação da Lei Maria da Penha, com todos os seus mecanismos, não só com a Delegacia de Polícia ou com o Poder Judiciário, mas também com aquelas estruturas que são as estruturas de acolhimento na seara psicossocial. Porque muitas vezes, e como você mesma colocou na chamada, as mulheres não chegam a fazer a denúncia. Por quê? Porque existem N outras questões que estão envolvidas na denúncia envolvendo a violência doméstica e familiar. Tem a questão cultural também, né? Tem a questão cultural, tem a questão familiar, tem a questão emocional. A gente precisa compreender que quando nós tratamos de violência doméstica e familiar, nós estamos tratando de uma violência que tem uma complexidade que a difere de outras formas de violência. Uma coisa é uma lesão corporal em uma discussão de duas pessoas por conta de um time de futebol. Uma outra coisa é uma lesão corporal de alguém com quem você apostou a vida. Pois é, uma violência nas relações interpessoais, né? Exatamente. Isso é algo que tem um desgaste emocional muito forte. A gente está tratando de uma complexidade muito grande. Então, o ciclo da violência, ele se dá justamente em função dessa complexidade. Porque senão seria muito fácil, como muitas pessoas pensam, por que continua sofrendo violência? Por que simplesmente não se separa? Porque existem relações que são
estão estabelecidas em outros parâmetros, e está aqui a violência doméstica familiar para mostrar, que não são simplesmente os parâmetros contratuais. O casamento, ou união estável, ou mesmo um namoro, enfim, não é um contrato que se desfaz com a assinatura de um ou outro. É uma aposta emocional, afetiva, econômica, muitas vezes, social. Ou seja, nós temos mulheres que são mulheres que estão vinculadas a determinados grupos religiosos, em que a separação tem um custo muito grande. Nós temos mulheres que têm dificuldades em relação à sua própria autonomia econômica, e isso vai redundar um custo muito grande. E se não fosse situação nenhuma dessas, nós temos ainda a questão, não é de uma dependência emocional, mas é de uma aposta, vou usar novamente esse termo, naquela relação que é uma relação que, em princípio, pressupõe que seja para a vida inteira. E, de repente, ela se rompe, não porque um deixou de amar e o outro deixou de amar, ela se rompe pelo ato de violência, pela destruição do outro. Então, isso é muito forte. Isso nós, do direito, não temos a capacidade de compreender propriamente, mas a psicologia já explicou e nós absorvemos isso como algo importante a ser assimilado dentro do sistema de justiça. Agora, tem assustado, tem chamado a atenção nesse início de ano que os casos perceptivelmente aumentaram bastante nesse início de ano. As mulheres estão mais visíveis, esses casos estão mais visíveis ou realmente existe um motivo para esse aumento? Eu acho que você está correta em ambas as colocações. Eu acredito que nós temos maior visibilidade. A Lei Maria da Penha, há 12 anos atrás, tirou o véu da violência doméstica e familiar. Então, se dizer, nossa, quantos casos de violência doméstica e familiar? Não é isso. É que, na realidade, abriram-se as portas das casas e verificou-se o que acontecia entre quatro paredes. Esse é um ponto fundamental. Então, da mesma forma que a Lei Maria da Penha fez isso, a lei de 2015, que introduziu o feminicídio também na nossa legislação, também desvelou isso. Antes eram casos de mulheres que morriam. Hoje são casos de mulheres que morrem e que têm um nome. Chama-se feminicídio. Mas, por um outro lado, nós vivemos um momento de conflituosidade muito grande. E um momento de conflituosidade muito grande é um momento em que as situações de vulneração, elas acabam sendo elevadas a uma potência maior. Ou seja, a violência contra a criança, contra o idoso e, muito especialmente, em relação às mulheres. Porque isso culturalmente é construído. Ou seja, existe um problema do lado de fora que não justifica, mas que acaba sendo trazido para dentro de casa, e o corpo que recebe a violência é o corpo da mulher. Então, a gente tem uma situação hoje muito complexa. A gente precisa mudar uma dinâmica que é uma dinâmica violenta de funcionamento da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, compreender. Aí vou voltar ao início. Compreender que precisamos dar a estas mulheres mecanismos de segurança no momento da realização das denúncias. Quer dizer, o Estado está falhando, então, na proteção das mulheres, na sua opinião? O Estado falha com certeza. Nós falhamos quando não há um espaço, primeiro, de acolhimento que não seja a delegacia de polícia. É importante pensar que a delegacia de polícia exista e que existam delegacias da mulher, mas é importante pensar também que existam espaços de acolhimento, que sejam um espaço de acolhimento inicial com uma forma de escuta diferenciada. Porque nem sempre a mulher que chega, inclusive a delegacia, ela tem certeza o suficiente de que aquele caso é um caso que deve ser levado adiante. Sim. Então, um aconselhamento, um conforto inicial seria o mais adequado. Soraya, na sua opinião, facilitar a posse de armas pode agravar essa situação? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvidas disso. Hoje a gente tem um índice extremamente alto de mortes de mulheres em função de armas que são as chamadas armas brancas, ou mesmo com a utilização das próprias mãos, enfim. Muito embora o feminicídio ele tenha características muito próprias, ele venha normalmente acompanhado da desfiguração também do corpo da mulher. Isso é uma das marcas fundamentais, porque isso
mostra a posse. Não basta matar, não basta dar um tiro, não basta dar uma facada. Tem que desfigurar o rosto, desfigurar o corpo, destruir aquele objeto que já não é mais seu, ou aquele objeto que já não lhe serve mais, né? Coloco isso entre enormes aspas, mas é essa relação de posse. E quando nós temos a possibilidade agora de que as armas estejam dentro dos lares, nós colocamos uma situação de vulnerabilidade ainda muito maior para as mulheres. Então, isso é um risco muito grande, é um fator de risco que se coloca a mais em relação à segurança das mulheres em casa. Agora, a questão do Brasil está mais conservador. Não só o Brasil, o mundo deu uma guinada a conservadora. Isso agrava também a situação? Com certeza, porque hoje se tem discutido muito aspas, papel da mulher. Você vê que os debates todos têm trazido respeitamos as mulheres que estão na vida pública, enfim, mas o papel primordial da mulher é ser mãe, é estar no lar. Eu acho que são discursos que nós vínhamos há muito tempo desconstruindo. Não desconstruindo a figura materna, por óbvio, mas desconstruindo a necessidade de que, para ser mulher, você devesse cumprir um determinado papel e esse papel estivesse vinculado à maternidade. Então, não só a maternidade, como ser esposa, como ser, vou me permitir aqui usar, bela, recatada e do lar. Isso é algo que simbolicamente traz um prejuízo muito grande. Então, quem é essa mulher que não é recatada? É uma mulher que responde para o marido? Uma mulher que responde para o marido desde milênios, e está aí a Bíblia para mostrar isso, é uma mulher passível de castigo de parte do próprio marido. A nossa lei dizia isso há pouco menos de uma centena de anos. Dizia que o marido podia castigar a mulher. Então, quando a gente fala de recato, quando a gente fala de lar, quando a gente fala de espaços que são espaços que as mulheres muito bem conheceram como espaços de violência e que retira de alguma forma a mulher daquele foco que é o foco da seara pública, onde ela nessas últimas décadas, conseguiu conquistar espaços que nem são espaços tão grandes assim. Vejamos nosso parlamento, né, como uma demonstração disso. Nós colocamos em situação de vulnerabilidade novamente essas mulheres. Nós, mulheres, nos colocamos em situação de vulnerabilidade. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela mostra que as mulheres negras são as maiores vítimas. E mulheres mais jovens também, né? É maior o número de mulheres jovens que são vítimas de feminicídio. O que explica isso? Olha, nós temos, primeiro, assim, nós temos várias curvas. É interessante que a lei do feminicídio, ela traz como causas de aumento de pena o fato da vítima ser menor de 14 anos e também maior de 60 anos, se não me falha a memória. Por quê? Porque nós temos picos de violência durante a infância, durante a juventude, depois, de uma certa forma, ele se estabiliza e depois ele volta a subir quando as mulheres chegam já numa idade mais avançada. Por quê? Porque são momentos de maior vulnerabilidade. Agora, aliado isso à questão racial, nós temos, e aí você mesma colocou também lá no início, um grande número de mulheres que não procuram as delegacias de polícia. Então, nós estamos tratando com uma sociedade, que é a sociedade brasileira, em que o racismo existe, mas ainda é velado. Um negro, uma negra, quando pisa na delegacia de polícia, ele normalmente pisa rotulado como alguém que é responsável de alguma forma, pela violência que sofreu ou, de alguma forma, por alguma outra situação que tenha acontecido. Ou seja, o rótulo que a população negra carrega é um rótulo que a impede de procurar o próprio Estado. É muito difícil. Ela não se sente encorajada. Né? Exatamente. Nós temos que pensar que a maior parte da população negra brasileira é uma população que se encontra nos mais baixos estratos econômicos e sociais. Vamos lá, nós estamos tratando com uma mulher que normalmente é uma empregada doméstica, só para que a gente tenha um exemplo, com direitos violados. Nós temos essa mulher que é uma empregada doméstica, que tem direitos violados, que mora em uma comunidade que normalmente tem um rótulo de uma comunidade violenta. Esta mulher que é empregada doméstica, que tem direitos violados, que mora numa comunidade violenta, é uma mulher preta.
essa mulher preta, que mora numa comunidade onde todos levam o rótulo de serem criminosos, que sequer consegue ter os seus direitos trabalhistas respeitados, vai numa delegacia para denunciar? Não vai. Então, a gente está tratando de uma situação que aí eu nem chamo de vulnerabilidade, eu digo que isso é vulneração. Porque a vulnerabilidade, ela parte de um pressuposto de que o indivíduo é vulnerável. Ele é vulnerável porque é mais jovem, é vulnerável porque está com uma idade mais avançada. Mas aí a gente está tratando de uma situação de vulneração. O Estado a vulnera. Por quê? Por todas essas outras situações. Então, a gente precisa compreender que, quando tratamos de mulheres negras, nós estamos tratando de uma situação em que todo um complexo de vulnerações se reúne para que ela não chegue até a proteção estatal. Soraya, voltando lá ao comecinho, como romper com isso? Precisamos de políticas Educação? públicas. Educação, com certeza. Nós precisamos discutir gênero, precisamos discutir violência. A gente não acaba com a violência calando a respeito da violência. A gente acaba com a violência discutindo a violência. E discutindo a violência com aqueles que são os mais pequenos, com aqueles que estão vindo depois de nós, né? Que estão crescendo depois de nós. Esperamos que em uma outra sociedade, se compreendendo como mulher de uma outra forma e se compreendendo como homem de uma outra forma. Então, educação é fundamental. E é fundamental. Agora, a educação é um processo longo. Então, nós queremos que essa nova geração venha com meninos e meninas que sejam meninos e meninas que se enxerguem como iguais, em que nós não precisemos mais falar a respeito de uma Lei Maria da Penha. Esse era o grande sonho, que se você me perguntasse, Soraya, o que você sonharia, o que você gostaria de ter ao longo da sua vida? Eu queria não precisar de Lei Maria da Penha. Mas, nesse momento, nós precisamos. Então, assim como precisamos de educação, para que chegue um dia que esse sonho se realize, quiçá para outras que virão muito depois de mim, mas que também tenhamos os mecanismos da Lei Maria da Penha para esse momento, porque nesse momento nós temos mulheres que morrem em função da violência. Isso é muito sério, muito grave, é uma epidemia no nosso país. Na escola, começar desde pequenininho, já mudar essa cultura. É uma coisa que pode dar um efeito, mas é um efeito a longo prazo, não é isso? Exatamente. A educação é um ponto fundamental. Nós precisamos discutir gênero. Gênero não é uma palavra feia. Gênero é uma palavra que diz respeito à igualdade e liberdade. E não é só liberdade e igualdade. Muitas vezes as pessoas pensam, isso é uma discussão de mulheres. Não, isso é uma discussão de homens e mulheres. Compreender-se como homem, que não precisa ser violento para ser homem, que não precisa ser agressivo, que não precisa ser um homem que se coloca numa condição obrigatoriamente de superioridade econômica, social em relação à mulher para ser homem, é libertador. Por um outro lado, reconhecer-se como uma mulher que tem as mesmas condições, seja em qualquer campo, para chegar em qualquer momento, em qualquer estágio da sua vida, social, econômica, profissional, emocional, enfim, em condições igualitárias é fundamental. Então, é um processo longo, mas nós precisamos fazê-lo. E é uma discussão difícil, mas nós precisamos fazê-la. Agora, você vê alguma possibilidade de aprofundamento dessas políticas públicas relacionadas ao combate à violência contra a mulher no governo atual? Infelizmente, nós vemos no momento atual um fechamento em relação às políticas direcionadas às mulheres. Muito embora se tenha todo um discurso de que é fundamental o combate à violência, o viés pelo qual esse combate à violência vem, ele é um viés que coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade. Vamos lembrar que em determinadas, sem nenhuma atitude discriminatória ou preconceituosa aqui, mas em determinadas religiões, que são religiões mais fechadas, digamos mais ortodoxas, o nível de violência doméstica e familiar
é extremamente alto. Isso porque, em função da palavra que você utilizou anteriormente, conservadorismo. É difícil romper laços quando aquilo que nós chamamos de rede social ao redor não é receptivo para o rompimento, a dissolução daquele laço. Então, a gente tem muitas dificuldades. E o que me parece é que a lógica de funcionamento de uma política, digamos assim, de combate à violência contra a mulher, hoje vem muito numa perspectiva de recomposição da harmonia familiar. Isso é algo que a gente discutiu muito. A recomposição da harmonia familiar, ela parte do pressuposto de que esse homem e essa mulher podem continuar a viver juntos, e continuar a viver juntos é possível, mas, na regra geral, isso acaba trazendo de novo o véu que a Lei Maria da Penha tirou há 12 anos atrás. Agora, só para a gente encerrar, Soraya, eu queria que você... o que você diria para as mulheres hoje, para as mulheres que estão em casa, que sofrem abusos e não têm coragem de denunciar? Qual é a mensagem que você deixaria para as mulheres hoje? Eu diria a essas mulheres que denunciem, que procurem a delegacia de polícia, que insistam. Eu diria a essas mulheres que sei com toda certeza que não é fácil, que o caminho não será fácil, mas que levem adiante, porque todos os relatos que nós temos de mulheres que conseguiram ultrapassar essa barreira da violência são relatos libertadores. E os relatos que nós temos de mulheres que não conseguiram ultrapassar essa barreira da violência são mulheres que hoje se encontram com os nomes em lápides nos cemitérios. Então, é fundamental que procure ajuda, que procure uma rede de proteção, que não seja a delegacia de polícia, qualquer outra rede de proteção, para que possa sair dessa situação de violência. Tá certo, Soraya, muito obrigada pela sua presença aqui. E nós ficamos por aqui. Soraya, eu agradeço mais uma vez a sua presença no Senado Notícias Especial. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.